Oi, gente, estamos mais uma vez aqui gravando esses textos, essas pequenas mensagens para os irmãos da Igreja Presbiteriana de Jaú e para a região e para muitos amigos que estão me ouvindo agora. Eu estou falando da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e eu estou num particular aqui do versículo 8 do capítulo 13, falando sobre a eternidade do amor. Eu sou o pastor Cícero Brasil Ferraz. Bom, ontem eu falei sobre a eternidade do amor diante das profecias. Falei diante das línguas, que as línguas, a profecia desaparecerá, a língua cessará, e mais, Paulo diz, havendo ciência, passará. Sabem por que Paulo está falando de ciência? A teologia nunca foi contra a ciência, pelo contrário. Nós sempre fomos a favor do desenvolvimento científico. E os gregos, onde estava a cidade de Corinto, para onde foi escrita essa carta aos Coríntios, por isso que ela chama Coríntios, porque foi escrita para a cidade de Corinto, os gregos tinham grande honra de ter os grandes intelectuais da ciência da época. Eles tinham na época mais ou menos um tipo Einstein, Hubble, eles tinham os grandes cientistas da época. Se vocês estudam, quem já estudou o Teorema de Pitágoras. Pitágoras era um grande matemático. Você estudar, por exemplo, o fluxo de Heráclito, falando sobre coisas tão profundas do fluxo da vida. Ou então o grande cientista Arquimedes, que dizia que podia mudar o mundo com uma roldana e um apoio, e é o que os cientistas fazem hoje. Então os grandes cientistas da época, fora Platão, Aristóteles, os grandes filósofos e pensadores. Então os irmãos de Corinto foram para dentro da igreja, porque a cidade influencia a igreja influencia a cidade. Então eles foram para dentro da igreja convertidos com este arsenal de honra, de glória, de ter os grandes cientistas da vida. E eles diziam, nós somos os maiores. Paulo estava dizendo, mesmo ciência que é a verdade, porque toda ciência que é a verdade, ela não se contrapõe à teologia, pelo contrário, ela dá apoio à teologia. Nunca a Bíblia foi contra a ciência, ela é contra a falsa ciência. Então eles estavam dizendo, nós temos a maior ciência do mundo, mais ou menos como os americanos, como os chineses ou europeus, que detêm os grandes laboratórios científicos, né? Nós vamos salvar o mundo. Vocês já ouviram falar agora na televisão, a ciência irá nos salvar. E os homens da televisão, do mundo inteiro, falam isso com grande honra, com grande orgulho. Eles se inflam, se enchem da sua humanidade orgulhosa, dizendo, a ciência vai nos salvar. E a ciência vive correndo atrás das patologias e nunca pega e nunca chega ao fim. Coitada da ciência. Que bom que existe a ciência, mas que ruim que ela é tão limitada diante do amor, porque o amor, não. A ciência vai passar. Quando a gente ouve os grandes teólogos falando, sobretudo aqui para nós presbiterianos, que somos tidos e havidos como intelectuais, como pessoas que conhecem a língua grega, a língua hebraica, as línguas originais do Novo e do Antigo Testamentos, a gente fica pensando, nossa, somos os grandes pensadores. É uma ciência, a teologia, mas vai passar. Paulo está dizendo que todas essas coisas vão passar, mas o amor jamais acaba. Para que vacina no céu? Para que teologia no céu? Para que estudo de átomos no céu? Para que a cosmologia no céu? Não tem sentido nenhum. Paulo está dizendo, isso é importante para os homens aqui na terra, mas nós temos que aprofundar mais a nossa vida. Nós temos que viver em amor, com amor e para o amor. Porque a ciência vai passar, mas o amor jamais acaba. Amanhã eu te vejo para falar um pouco mais sobre esse texto magistral da lavra, da pena, da escrita de Paulo, o apóstolo das gentes. Até amanhã, eu te vejo.